Muita paz de Cristo novamente, irmãos. Quero convidar-vos para irmos à Palavra de Deus e abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, no versículo 18. E depois de ter pensado em muitos e diferentes títulos para uma mensagem de Natal como esta, irmãos, achei que o melhor, irmãos, era fazê-lo simples. E tenho intitulado, irmãos, esta mensagem simplesmente Jesus. Por que não dizes junto comigo Jesus? Diz a palavra de Deus que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Também diz a palavra de Deus que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens no qual possamos ser salvos. Feche os seus olhos um instante e diga novamente esse glorioso e formoso nome: Jesus. Jesus. Nome no qual há salvação, nome no qual há cura e libertação. Nome sobre todo nome, o nome do nosso Deus. Diga Jesus, Jesus, aleluia. A palavra do Senhor diz, irmãos, Mateus 1, 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de David, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, diga Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto, igreja, aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já vamos ocupar o lugar, irmãos, mas antes vamos exaltar ainda uns segundos o glorioso nome de Jesus. Alguém pode levantar a sua voz? Alguém pode levantar mais forte essas palmas? Alguém pode glorificar o nome de Jesus? Porque esse é o motivo do Natal. Essa é a razão da celebração. É Jesus. E ninguém mais do que Jesus. Simplesmente Jesus. Glória a Jesus. Podem ocupar as suas cadeiras, irmãos. Glória a Deus. Quantos estão a desfrutar deste serviço, irmãos?
Para a maioria, o Natal é uma grande época. Especialmente as crianças, como já conseguimos ver, irmãos, esperam com uma ansiedade esta época do ano, esperam porque chegue o Pai Natal, Santa Claus em outros países, ou o Menino Deus na Colômbia, né? Na Venezuela também, diferentes nomes, mas não é a mesma coisa do que Jesus, irmãos, amém? É diferente do que Jesus, mas muitas crianças acreditam que se foram bons ou boas durante o ano, receberão bons presentes. E até alguns adultos que ainda acreditam, não sei, neste país, mas em outros países. Mas também, irmãos, é mistério dizer que há outras crianças, mesmo jovens e até adultos, que não desejam que cheguem estas datas. Esta manhã falava com alguém quem me dizia que numa família, por exemplo, que perdeu um ente querido nestas datas, eles, a partir dessa perda, deixaram de celebrar o Natal. E é compreensível, né? Entendemos isso, irmãos. Entendemos que a época natalina ou natalícia deprime a muitas pessoas, faz com que sintam melancolia, saudades, como também se diz em português. Uns porque não têm maneira de receber qualquer presente, talvez por escassez, pela pobreza. Outros porque, como digo, perderam alguém e é nestas festas que sentem a maior falta dessa ou dessas pessoas. E por muitas outras causas, irmãos, as pessoas se sentem tristes nestas épocas natalinas, irmãos. Há também aqueles que discordam com que o nascimento de Cristo seja celebrado em dezembro. Há uma espécie de guerra nas redes sociais nestes dias, cada ano, acho que cada vez maior, porque dizem que é pouco provável que Jesus tenha nascido neste mês. E é verdade, irmãos, a época mais provável para o nascimento de Jesus não é certamente dezembro, é agosto talvez, quando as temperaturas em Israel ainda permitem aos pastores cuidar dos seus rebanhos ao ar livre, à la intemperie, como decimos em espanhol, durante as vigílias da noite. Mas há uma explicação, irmãos, de por que Natal é celebrado em dezembro e não em outra altura do ano, irmãos. E é que no primeiro século da igreja primitiva, muitos gentios foram recebidos no corpo de Cristo e, embora eles se convertiam ao Senhor de coração, continuavam a celebrar algumas festas pagãs, como o culto a Saturno, que também daí vem o nome sábado. E eles celebravam este culto, esta festa pagã a Saturno nos últimos dias de dezembro. Assim, irmãos, a igreja, com o decorrer das décadas e dos séculos, pensou e optou por substituir aquela festa pagã por uma festa cristã e pensou em celebrar o nascimento de Cristo e aparentemente teve bastante sucesso com isso, irmãos. Quero falar, no entanto, não da história, mas do significado que para nós tem o Natal, irmãos. É importante que nós lembremos nesta noite o que significa Natal, porque Natal é muito mais, irmãos, do que uma tradição da cristiandade. O Natal, irmãos, é a festa na qual nós recordamos o nascimento de Jesus. Quantos lembram, quantos recordam o seu próprio nascimento uma vez por ano? Quantos gostam de receber um cumprimento? Nesta semana cumpriu, por exemplo, o nosso irmão Vítor, amém?
Deus lhe abençoe. Todos gostam de alguém lembrar-se do seu aniversário e muito melhor ainda se vem com um presente, essa lembrança, né? Pois, irmãos, com Jesus não é diferente. O Natal é isso, é o aniversário de Jesus. O Natal não é simplesmente uma árvore enfeitada, não é presentes, não é comidas, não é bebidas em abundância. E não estamos a dizer que há algo errado com isso, irmãos. Não necessariamente. O importante, irmãos, é recordarmos o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Cristo. Todos digam nascimento de Cristo. Algo do qual a Bíblia fala muitíssimo, irmãos. Eu não posso compreender como há pessoas, ainda cristãs, que dizem que não é importante o nascimento de Cristo, quando há livros e livros da Bíblia que falam dele, que profetizam dele, que anunciam ele, que dão detalhes dele, que há capítulos inteiros da Bíblia a falar do nascimento de Cristo. É importante, irmãos. Quantos dizem amém? De facto, irmãos, com efeito, Natal significa isso, significa natividade. Vem de natividade, um termo latino. E natividade significa, para o espanhol, nascimento, para o português, nascimento, e refere-se ao facto glorioso do nascimento virginal de Jesus. Refere-se ao facto glorioso do Verbo de Deus feito homem. Refere-se ao facto glorioso de Deus manifestado em carne. Refere-se ao facto glorioso de Emmanuel, Deus conosco. Glória ao Senhor. E nos alegramos, irmãos, porque como o rei Davi e outros profetizaram, irmãos, Deus teve memória de nós, não sendo nós nada, irmãos. Ele recordou que tinha aqui nesta terra, neste planeta, umas criaturas que precisavam de um Salvador. Alguém tem que dizer obrigado pela sua salvação. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, se como filhos de Deus nós vamos celebrar dignamente o nascimento de Jesus, vou dizer assim: Jesus deve ser o centro da nossa celebração natalícia. Não deve ser a comida, não deve ser a árvore, não deve ser os presentes, deve ser Jesus. Então, o que eu estou a tentar salientar, irmãos, dizer é que não vemos motivos, não pelo menos na Assembleia Apostólica, para deixar de celebrar Natal, como muitos têm deixado depois de ter se convertido a Cristo, porque o associam com tradições mundanas, irmãos. Mas nós não vemos uma razão forte para deixar de celebrar o Natal, desde que o celebremos recordando a sua principal razão, e é que Jesus nasceu para salvar-nos dos nossos pecados, e é que Jesus nasceu para dar-nos vida abundante nele. Aleluia. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir, mas eu tenho vindo para que tenham vida e para que a tenham em abundância. Glória ao Senhor por isso, irmãos. E é isso que celebramos, irmãos. No Natal celebramos, fazemos destes dias um tempo de apreciar o que Jesus veio a trazer-nos. Um tempo de apreciar que Jesus veio a salvar-nos, irmãos. Natal consiste em um tempo de apreciar e de receber o dom de Deus, o dom que Deus deu ao mundo, o presente que Ele nos fez ao fazer-se homem, irmãos. E este é um presente que não está envolto em papel, aleluia. Como que se diz? Envolver, barulhar, embrulhado, não está embrulhado, aleluia, obrigado, irmãos, em papel, mas está embrulhado, está envolto em amor, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo teu amor.
E esse amor, irmãos, esse grande amor foi anunciado primeiramente não aos políticos, não às pessoas preparadas, não aos catedráticos, foi anunciado aos pastores, irmãos. Esses que tinham cheiro a ovelhas, irmãos, esses que ninguém gostava deles, a eles foi anunciado, irmãos, e foi dito que o menino Jesus tinha nascido em Belém. E eles imediatamente, diga imediatamente, foram vê-lo, irmãos, e ao encontrá-lo, diz o Evangelho que eles regozijaram-se muito, irmãos, embora não pudessem oferecer-lhe nenhum presente. Mas antes foram eles, irmãos, que receberam o melhor presente de sempre, de ver o Messias prometido nascer nessa manjedoura, nesse estábulo de Belém. Glória a Deus. Da mesma maneira, irmãos, Simeão e Ana, dois anciãos que a diário iam ao templo em Jerusalém, eles puderam ver o menino Jesus no dia em que José e Maria levaram ao sacerdote a Jesus para ser apresentado a Deus, mas eles também não lhe deram presentes, irmãos, provavelmente porque não tinham com que comprá-los, irmãos, e outra vez foram eles os beneficiados ao poder contemplar a redenção de Israel. A Bíblia diz que Ana, irmãos, com quase 100 anos de idade, começou a dançar no templo por ter visto com os seus próprios olhos a salvação de Israel. Aleluia! E Simeão, irmãos, com mais de 100 anos de idade, fez uma oração e disse: agora, Senhor, podes levar ao teu servo em paz, porque os meus olhos têm visto a tua grande redenção. Oh, glória a Deus. O que privilégio, irmãos. O que privilégio. Os únicos que puderam oferecer dons, que puderam entregar presentes ao menino Jesus, ao menino em Belém, foram os magos, que, a propósito, irmãos, não eram reis como são chamados tradicionalmente. Tampouco diz a Bíblia que eram 3, irmãos. Nunca diz a Bíblia que eram 3. Simplesmente a Bíblia diz que eram magos, irmãos, que seguiram uma estrela, mas há muitas coisas que se dizem que não são assim, irmãos. Eles não seguiram a estrela desde o Oriente até Jerusalém. Eles viram a estrela no céu apenas e foram, irmãos, para Jerusalém por um caminho, irmãos, muito longo. Muitas vezes nós dizemos os reis magos, pronto, foram os magos. Mas, irmãos, esse tem que ter sido uma viagem de pelo menos um mês. Pelo deserto, com muitos perigos, irmãos, mas eles tinham a vontade, tinham o desejo de ver a Jesus. Quantos têm vindo esta noite para ver a Jesus aqui também? E eles, tendo ouvido, diz Mateus 2:9, o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto agora sim no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Foram então, irmãos, por esse caminho de Jerusalém até Belém, 8 quilômetros. Nós temos conhecido esse caminho, irmãos. É muito importante isto também, irmãos. Os magos não chegaram a um estábulo, como muitas vezes vemos nos presépios que a gente organiza por aí, irmãos. Eles chegaram a uma casa, porque já Jesus tinha bastantes dias de nascido quando estes magos chegaram, irmãos, àquele lugar e encontraram a Jesus numa casa. Um destes magos, diz a Bíblia, irmãos, ofereceu a Jesus ouro, agora sim, o qual representa poder, reinado, como vocês já puderam ver aí, irmãos, porque Jesus é o Rei dos Reis. Alguém tem que dizer amém. Aleluia. Estes magos souberam que aquele menino, irmãos, não era apenas um líder que Deus tinha levantado, ele era o Rei dos Reis. Não só o rei dos judeus, o rei de todos os reis, o rei do universo, o rei da criação. Quantos o acreditam? Ele é o Senhor dos senhores, ele é o dono do universo, irmãos. E é por isso que eles ofereceram ouro para ele. A mais disso, irmãos, o ouro também ajudaria a José e a Maria a subsistir
no Egito, o tempo que José e Maria tinham que passar aí, irmãos. Outro mago ofereceu incenso, diga incenso. Não sei quantos sabiam, irmãos, que o incenso era posto no incensário do templo e era mexido pelo sumo sacerdote, que era o encarregado de elevar perante Deus as orações do povo. Assim, irmãos, este mago ou estes magos que ofereceram incenso para Jesus deram fé de que Cristo Jesus tinha nascido para ser o sumo sacerdote, o maior sacerdote de sempre, irmãos. Diz a palavra de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós todo o tempo. Não tens dinheiro para contratar um advogado? Jesus Cristo é o teu advogado defensor. Jesus Cristo é o teu sumo sacerdote que te defende, que te protege, que te liberta das acusações do inimigo. Diz 1 de João, irmãos, 1:9, que se nós confessarmos os nossos pecados, o quê? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e limpar-nos de toda a nossa maldade. Sabe por quê? Porque temos um sumo sacerdote, diz Hebreus, que ultrapassou, que atravessou os céus, e por isso lhe foi oferecido incenso, que se refere a que Jesus é o sumo sacerdote. E também, irmãos, lhe foi oferecida mirra. Sabe o irmão o que é a mirra? A mirra, irmãos, é uma erva amarga. E era uma erva, irmãos, que se empregava para envolver o cordeiro da Páscoa. Jesus próprio comeu o cordeiro pascal muitas vezes envolto em mirra, nessa erva amarga, irmãos. Por quê? Porque a mirra representa dor. A mirra representa tristeza, representa amargura. Este presente, irmãos, diferente dos outros dois, estava a anunciar como Jesus morreria, pendurado numa cruz, como um ladrão, como um criminal, e em sofrimento e em dor. E foi assim, irmãos, precisamente como Cristo morreu na cruz do Calvário, como o cordeiro pascal, imolado pelos nossos pecados, para que nós não tivéssemos que morrer pelos nossos próprios pecados. A mirra fala do sacrifício que Cristo fez por nós. A mirra fala da dor, fala do sofrimento que nós tínhamos que padecer, mas que Jesus padeceu pela nossa causa. É por isso, irmãos, que nesta noite estamos aqui para dar glória a Cristo, porque Ele deixou-se envolver pela dor e a amargura para oferecer a sua vida por nós, irmãos. Porque Jesus é muito mais do que o menino de Belém, a quem muitos recordam nestes dias, irmãos. Porque Jesus nasceu em contradição com as leis da vida. Ele nasceu de uma virgem, quantos o acreditam. E ele morreu, irmãos, de uma forma muito diferente à maneira em que nós, os mortais, morremos, irmãos. E ele ressuscitou, diga ressuscitou. Também em contradição com as leis da morte, irmão. Jesus viveu na pobreza, mesmo quando Ele era e ainda é o dono de tudo. Jesus nunca possuiu um título universitário, irmãos, nem teve uma carreira profissional. Ele não foi político, Ele não foi governante neste mundo, embora Ele era e ainda é rei. Também não viveu em palácios, irmãos, como muitos. Ele nunca foi atrás da fama, mas a sua chegada estremeceu o reino de Herodes, quem o procurou para matá-lo. Quando ele ainda era criança,
Os sábios e os eruditos do templo ficaram maravilhados pela sabedoria dele. E quando ele já foi adulto, irmãos, chegou a acalmar a tempestade e chegou a dominar os ventos com a sua firme voz de autoridade. O nosso Senhor Jesus Cristo caminhou sobre as águas como quem caminha sobre terra firme. Aleluia! Ele não teve campos de plantações, mas alimentou multidões. Ele curou milhares de doentes, irmãos, e nunca cobrou um cêntimo por isso. O nosso precioso Senhor Jesus Cristo nunca praticou psicologia ou psiquiatria, mas curou mais almas do que qualquer outro e muito melhor do que qualquer outro. Jesus nunca escreveu um só ensaio, alunos do SEBAI, mas não há biblioteca no mundo que não tenha livros que falam dele. Ele nunca compôs uma canção, mas milhares e milhares de melodias como as desta noite lhe são dedicadas todos os anos. Jesus não fundou escolas, mas ninguém teve nem tem tantos discípulos no mundo como ele. Ele nunca levantou um exército, nunca iniciou uma revolução, mas conta com milhares de soldados que lhe são fiéis em todos os países do mundo. Oh, aleluia, irmãos. Quando Jesus morreu, o sol não quis brilhar mais. O chão tremeou, as rochas se partiram e os sepulcros se abriram. Após do terceiro dia no túmulo, irmãos, a terra que tinha sido atingida com o seu sangue foi incapaz de reter o seu corpo. A mesma morte não conseguiu destruir a Jesus. Aleluia! 2000 anos passaram desde que estas coisas aconteceram, mas Cristo continua vivo e está conosco. Diga, está comigo. Igreja Mavis, Jesus está conosco. Todas as semanas, irmãos, o mundo para que pessoas vão aos templos a exaltá-lo e a ouvir dele. Todos os dias, o nome de Jesus Cristo é pregado, é anunciado por todas as partes. Irmãos, todos os homens da história, quer foram grandes estadistas, filósofos, cientistas, heróis e guerreiros, vieram e se foram e pouco a pouco são esquecidos, irmãos, mas o nome do nosso Senhor Jesus Cristo abunda mais e mais. Jesus continua a ser proclamado entre povos e nações. Pode ser amado por muitos, pode ser odiado por muitos mais, mas nunca tem sido nem será esquecido. Jesus está sentado no topo do pináculo da glória de Deus. Jesus é adorado pelos anjos, é exaltado pelos homens e é temido pelos demônios. Jesus, diga Jesus, é o Cristo vivo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, pedra angular, fundamento da igreja, pastor incansável, paciente, bondoso, misericordioso, benigno, amigo fiel, consolador incansável. Ele, Jesus, é a nossa esperança. Ele é o nosso precioso Salvador. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o Deus Todo-Poderoso, quem foi, quem é e quem terá de vir por nós.
Amém. Alguém diga amém. A maioria do mundo, irmãos, vive esquecida destas coisas e do verdadeiro significado do Natal. Mas aqueles pastores, aleluia, assim como aqueles anciãos, Simeão e Ana, assim como aqueles magos de Oriente, e assim como muitos mais, e assim como nós também nesta noite entenderam, temos entendido e podemos receber este grande presente de Deus para o mundo, e é que Cristo Jesus, Deus feito homem, tem vindo, irmãos, para salvar-nos dos nossos pecados. Quem pode dizer aleluia ao Senhor por ter lhe salvado dos seus pecados? A nossa pergunta esta noite é: igreja, é irmão, é amigo, tu o recebeste no teu coração? Eu não estou a perguntar se tu vens à igreja. Eu não estou a perguntar se sabes os cânticos que cantamos, ou se estás aqui por muito tempo já. Não estou a perguntar isso. Estou a perguntar: tens Jesus a viver em ti? Conheces tu a Jesus Cristo como o Salvador da tua vida, da tua alma? Tens a experiência do enchimento, da plenitude, do batismo do Espírito Santo? Tens nascido verdadeiramente de novo? Não estou a perguntar pelo teu batismo nas águas, que é apenas uma forma exterior da salvação. Estou a perguntar: tens uma relação com Jesus? As pessoas costumam desejar-se umas às outras um Feliz Natal nestas alturas do ano, pois pessoas que creem ainda, porque muitos apenas dizem boas festas, que não faz qualquer sentido para mim. Mas se ainda há alguém que diz Feliz Natal, eu vou dizer isto: Feliz Natal só é possível tendo Cristo no coração. Porque a felicidade, irmãos, não nos é dada pelo dinheiro, não nos é dada pelo frigorífico enchido de comida ou de bebidas, irmãos. Não nos é dada por qualquer prazer terreno. Eu gosto disto, irmãos: felicidade começa com fé em Cristo. Ele é a razão do nosso gozo, da nossa alegria. Alguém alegre na casa de Deus nesta noite? Ele é a razão da verdadeira felicidade do ser humano. Ele é o princípio da vida abundante. Ele é o começo de todas as coisas boas que tu e eu desejamos aconteçam. Cristo Jesus. Desejas tu ter Cristo na tua vida? Desejas tu ter Cristo neste Natal na tua casa? Se ainda não o tens, se ainda não o tens experimentado, este é um excelente momento para recebê-lo no teu coração. Concordas comigo? Concordas comigo, igreja? Convido-te a vir a este altar a recebê-lo. Convido-te a vir a este altar, irmão, para receber Cristo no teu coração. Con el frío del invierno, lluvia de luces ha caído, llenando las calles de color. Los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor. Se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador. Noche de paz, noche de amor,
pero se ven tan solos en las calles, los hombres esclavos del dolor. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Convídalo a entrar no teu coração, irmão, nesta noite. Aleluya. Adoremos al Señor. Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo, los regalos, el misterio de un regalo que es eterno, verdadero amor a ti y a mí. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Él es amor. Tu salvación, y Él quiere vivir por siempre en ti. Aleluya. Quem é que pode levantar as suas mãos para Ele? Jesús nació y un Natal llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació y un Natal llegó, convídalo a posar en ti, convídalo a encher teu coração. Jesús nació y un Natal llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para teu amor. Jesús nació y un Natal llegó, convídalo a posar en ti, convídalo a encher teu coração. Sim, Jesus. Quem é que vieram para glorificar o nome de Jesus? Melhor adoração.
Jesus nasceu e o Natal chegou. É para ti, Jesus nasceu, para a tua paz, para o teu amor. Jesus nasceu e o Natal chegou. Convida-o a posar em ti, convida-o a encher teu corpo. Jesus nasceu e o Natal chegou. É para ti, Jesus nasceu, para a tua paz, para o teu amor. Jesus nasceu e o Natal chegou. É para posar em ti, convida-o a encher teu coração. Continuamos a adorarle, irmão. É boa altura, irmãos. Está na altura de procurar alguém. Procura um irmão, uma irmã, para dar-lhe um forte abraço. Um abraço sincero, um abraço de amor. Para fazer uma oração por ele. Para pedir a bênção sobre a sua vida, a bênção divina. Por que não buscas um irmão? Por que não buscas um amigo e lhe dizes: irmão, desejo-te um feliz Natal, desejo-te um abençoado Natal, e que Deus esteja contigo, que Deus esteja com a tua família, que Jesus more no teu lar, que Ele habite na tua casa com os teus, que Ele encha o teu coração como o seu Santo Espírito, que encha a tua vida como o seu gozo, como a sua alegria. Sim, eu desejo-te o melhor de Deus. Jesus nasceu e o Natal chegou. É para ti, Jesus nasceu, para a tua paz, para teu amor. Jesus nasceu e o Natal chegou. Convida-o a posar em ti, convida-o a encher teu corpo.
Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter vindo a encher as nossas vidas de esperança, de fé. Quando estávamos perdidos, sem Deus, sem salvação, Tu vieste, Jesus, para manifestar o Teu grande amor por nós. Muito obrigado, Jesus, porque nesse nome glorioso, no Teu nome maravilhoso, Senhor, temos vida, temos redenção, temos salvação, temos o perdão e a libertação dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Jesus nasceu e o Natal chegou. Para ti, Jesus nasceu. Para tua paz, para teu amor, Jesus nasceu e o Natal chegou. Convida-o, convida-o a encher o coração. Damos-te glória, Senhor Jesus. Damos-te glória, Senhor Jesus Cristo.